No sexto dia após a queda, uma nota no jornal informava que a emergência que deu início à missão do 2068 e ao trágico destino dos passageiros havia sido sanada. Na época, falou-se em índios da tribo Caiapós, que tinham até um nome complicado. Mas será que o problema foi mesmo resolvido? A partir de 64, a Amazônia foi, num certo sentido, começou a ser privatizada, na verdade. Grandes empresas estão se deslocando para cá para comprar terras, estimuladas pelo governo, entende? Para um tipo de processo de ocupação capitalista, digamos assim, ou empresarial, né, das terras e tal, com a criação. E essa região aí, muito especialmente, a região do sul do Pará, que se transforma gradativamente no grande polo agropecuário, né, e da pecuária brasileira, né, em seguida se transformando realmente na área de maior concentração da produção, né, bovina, digamos, do Brasil. Tem a origem agora, o que é que está por trás disso? É o estabelecimento dessa frente agropecuária e consequente conflito com os poceiros e índios, que eram, na verdade, os ocupantes anteriores dessas áreas, entende? E esse processo continua com o bico do papagaio, entende? Enfim, é um problema que tem diferentes estágios, diferentes momentos, mas que, em absoluto, parou ainda, entende? Porque, na verdade, isso se encontra ainda em... Essa freira que foi assassinada, inclusive, é dentro desse contexto, entende? Deste mesmo grande conflito, digamos. Passado o governo militar, a região ainda se sustenta com ações implantadas naquela época. O zoneamento ecológico-econômico, iniciado no projeto Radan, que fornecia as informações sobre a Amazônia e seus potenciais, não teve continuidade. O Radan segue sendo, sim, um dos esforços de levantamento e de mapeamento de recursos naturais da mais alta significância. É um esforço fantástico de mapear, de identificar. É o primeiro grande mapeamento. E os produtos que o Radan gerou nos anos 60 e 70 ainda são utilizados como instrumentos, como dados, como informações para o planejamento regional, para o planejamento local. Infelizmente, eu acho que se falou mais em zoneamento do que se fez. Porque, pense bem, é um produto de enorme complexidade. Nós estamos falando de uma capacidade de reunir, cruzar diferentes informações de toda a natureza, tipo de solo, clima, fatores sociais, econômicos, históricos, e produzir mapas, né, informações geoespacializadas que só terão valor se forem, de alguma forma, utilizadas pelos agentes públicos privados. Então, não adianta a universidade ou uma secretaria produzir 500 mapas belíssimos com várias informações se essa informação não for usada, não for incorporada, aí sim, nos processos de planejamento. E a cobiçada Amazônia permanece sem política agrária, sem plano de desenvolvimento nacional e sem ministério para coordenar o progresso na metade mais valiosa e promissora do país, ficando exposta a interesses diversos e pressões de diversas organizações. Não é por acaso que nossas fronteiras e reservas minerais se tornaram terras indígenas, locais onde nós, brasileiros como os índios que nascem ali, não temos permissão para entrar. Locais onde brasileiros rotulados índios são confinados à precariedade da vida tribal, sob a tutela da FUNAI, que demarca as terras no Brasil em parceria com a Alemanha, o Banco Mundial e as ONGs. Faz sentido para você? Meu nome é Jonas de Souza Marcolino, eu nasci no Contão, na comunidade indígena Contão, hoje terra indígena Raposa Serra do Sol, e vivi lá até os 18 anos, caçando, pescando, trabalhando na roça, desgotando o lago, fazendo toda a atividade que os parentes fazem, alguns até hoje ainda.
Qualquer um que queira preservar, qualquer antropólogo, qualquer político, qualquer governo que queira preservar o indígena lá, porque assim ele estará vivendo feliz, isso não é verdade. Eles não estão felizes. Eles estão sofrendo, e sofrendo tanto, mas não têm condições mínimas de chegar junto ao Estado, junto ao governo, reivindicar apoio para lá. E muitos não querem que o Estado dê apoio realmente, né? A gente já ouviu, a minha irmã dizia mesmo, porque ela tinha 2 crianças lá e ensinava eles em casa a ler e escrever, e muitos Yanomamis queriam estudar também, muitos filhinhos de Yanomamis, de indígenas, e aí o Walter Blois, que era o administrador da FUNAI, na época estava lá, ele dizia: Walter, a FUNAI tem que botar escola aqui para esses índios. Geilda, esses índios não precisam de escola. Se você souber, o que mais acabou com a cultura indígena foi a escola, né? Quer dizer, essas pessoas não têm e não querem que os índios desenvolvam seus conhecimentos, conheçam outro mundo, porque eles não querem, às vezes até que eles próprios ocupem os postos que eles ocupam hoje, ganhando dinheiro muito fácil, trabalhando para os índios, fazendo projeto para índio. A gente sabe que tem muitos que sobrevivem disso. Se tiver o indígena, quanto mais isolado, mais nós temos chance de fazer projetos, e eles não sabem de nada, não conhecem nada, não fiscalizam nada. E se puder deixá-los assim, nós vamos viver muito tempo assim, usufruindo de algumas coisas boas, até do dinheiro próprio deles, né? A gente sabe que usam, né? Muitos indigenistas sobrevivem do dinheiro que vem para índio, porque o programa é para o índio, mas ele está lá implementando a política, ele é beneficiado com aquele dinheiro. Eu vejo, existe uma série de fatores que não permite que os índios, principalmente essa maneira de eles estarem angariando recursos até no exterior, com muito mais facilidade, e os indígenas lá sem saber de absolutamente nada, carecendo de todo apoio, de toda assistência. Tudo em nome do índio. Tudo em nome do índio. Em nome do índio, FUNAI, um braço da WWF inglesa e Companhia Ilimitada, trabalharam duro quase 20 anos até conseguirem a enorme terra Yanomami, bem em cima da nossa fronteira com a Venezuela. Tudo em nome de preservar espaço para garantir a cultura de pouco mais de 6 mil índios, que, me desculpem a expressão, estão se desfazendo em merda, confinados em pleno século XXI a viverem como num zoológico humano. Nossos irmãos Yanomamis, por exemplo, eles têm uma imensa reserva, mas o estado de saúde é pior que o dos Macuxis. Mas esse estado pior, estado de saúde ruim que eles enfrentam, essa crise na saúde, porque eu posso considerar crise, porque todos eles são portadores de muitas doenças, principalmente malária, tuberculose, hepatite e todo tipo de verminose aí, das mais variadas. Então a gente vê que esse estado deles não vai garantir, não garante, o isolamento deles não garante. Muito pelo contrário, a gente só vê eles cada vez mais fragilizados. Até porque eles não estão lá vivendo à maneira deles. Sempre tem políticas indigenistas conduzindo isso aí, essa questão. E eu vejo que essa condução, esse estado, como eu acabei de dizer, é condicionado, é imposta e não o que eles gostariam de viver. No site, as crianças Yanomamis aparecem felizes e aprendendo, graças à ajuda da ONG inglesa. Ao mesmo tempo, o líder Yanomami viaja pelo mundo recebendo prêmios e chamando de brancos o resto de nós brasileiros, que apesar de sermos frutos do mesmo processo de colonização e miscigenação, ainda acabamos convencidos a conceder a exclusividade da terra, para, em seguida, destruirmos a vida e a cultura dos que são obrigados a sair, atendendo a pressões internacionais de desocupação rápida do lugar, para evitar focos de resistência. Os mesmos que nos pressionam a sair ainda fazem alardes dos ilícitos que obviamente ocorrem numa imensa área onde somos impedidos de entrar. E as notícias vão criando uma aceitação de que os índios são mais importantes
e prioritários que o resto dos brasileiros, e que é preciso intervir em prol da biodiversidade e das tribos que estão defendendo a floresta de invasores, suas doenças e seus vícios, num país onde os representantes dão exemplos de incompetência com o povo e o meio ambiente, sempre envoltos em corrupção não esclarecida e não punida. É como se fosse a contribuição do Brasil para uma antiga estratégia em curso. A Inglaterra persistiu com ela por 100 anos até conseguir uma entrada para a Amazônia em 1904. Foi simples. Especialistas contratados desenharam um mapa mostrando que era dela. E, diplomaticamente, 20 mil quilômetros quadrados de Roraima passaram para a Guiana Inglesa. Pegou também 150 mil quilômetros quadrados que a Venezuela até hoje tenta recuperar. Já queria, naquela época, a região que viria a se tornar Raposa Serra do Sol, mas o advogado Joaquim Nabuco conseguiu defender. Persistiram mais 100 anos de pressão e direitos humanos e o próprio governo brasileiro expulsou os brasileiros da Raposa Serra do Sol homologada. Agora, imagina se as pessoas aceitam a ideia de juntar essas tribos independentes e vulneráveis da Amazônia numa única área livre de brancos e protegida pela caridade dos organismos internacionais. Loucura? Mas isso já acontece na Raposa Serra do Sol, onde 5 etnias diferentes foram confinadas num mesmo espaço. E índios ingaricós, que já tinham área demarcada e falam inglês, foram obrigados a se aculturarem com a maioria macuxi, que fala português e controla a região. Em quem será que os índios estão votando se o CIR veta candidatos por aqui? E quando a farra das demarcações acabar, o que terá sobrado para o resto de nós brasileiros, que somos não índios, não brancos, não negros, que somos a maioria da população do país? A primeira página da nossa Constituição condena o racismo, o preconceito e a discriminação antes de tratar de qualquer assunto em particular. Mas como num jogo de war, vence quem tem a melhor estratégia e manipula mentes e corações. É assim com o refrigerante mais famoso. É assim com os políticos. Foi assim que Estados Unidos passou por cima da ONU e invadiu o Iraque. É assim que estão demarcando terras na Amazônia, o maior depósito de matéria-prima biológica e mineral do planeta. Na realidade, o que nós estamos assistindo é um neocolonialismo. Hoje o Brasil e as nações aqui da Latinoamérica, as nações do terceiro mundo, enfim, as nações pobres, estão tendo um novo colonialismo. E antes eles usavam os exércitos, as fragatas, as canhoneiras para fazer esses neocolonialismos. Hoje eles usam uma desculpa simpática, o preservacionismo do meio ambiente e a preservação de grupos étnicos como os índios. Isso é uma mensagem muito bonita. Neste rascunho, às vésperas da Eco 92, publicado depois nesta coletânea, Samuel Benchimol, um estudioso da Amazônia, já temia que isso viesse a acontecer. Esta década, dos anos 90, que antecede o final do século, será sem dúvida marcada por grandes mudanças e transformações na relação homem-natureza-sociedade. Corremos o risco de construirmos uma ordem ecológica reducionista e sectária. É o que tememos, caso as atuais preocupações ecológicas venham a reboque de novas ideologias de domínio,